Primeiro quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês pelo segundo ano. Quem já trabalhava aí ano passado, acho que participou, né, do nosso papo com o Marcelo Esteves e com a Natália. E esse ano eu trouxe para esse primeiro encontro, né, uma versão diferente. A gente vai se reunir todas as sextas. Eu trouxe para apresentar para vocês a Rosângela Castro, que é uma das pessoas que eu mais admiro na vida. A Rosângela é uma mulher muito inspiradora, eu acho que ela pode compartilhar muita coisa com a gente. Então, eu queria que vocês recebessem com muita felicidade a Rô, e vou pedir para ela se apresentar um pouco melhor para todo mundo. Oi, boa tarde. Eu sou Rosângela Castro, lésbica, negra, de terreiro, idosa, ativista do movimento de lésbicas, do grupo de mulheres de Filipa de Souza. Obrigada, Rô. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu faço essa pergunta para todas as mulheres lésbicas que são negras. E eu acho que a resposta dela é muito surpreendente. Eu queria que você me falasse o que você sente mais da sociedade. Se você sente a lesbofobia pelo fato de você ser uma mulher lésbica ou o racismo pelo fato de você ser uma mulher negra. Então, no meu caso, que sou uma lésbica negra, mas que tenho essa cor de pele, a questão da lesbofobia ela sempre foi mais acentuada do que a questão do racismo. Não que eu não tenha passado racismo, passei um racismo mais velado do que as pessoas que têm a tonalidade da pele mais escura. Eu posso afirmar que a primeira vez que eu passei racismo, eu acho que eu tinha 4 ou 5 anos, que a minha avó era uma mulher negra retinta, né, com bastante melanina, e ela foi me buscar no jardim de infância, ali no Instituto de Educação, e quando eu corri chamando vó, ela pediu que eu não chamasse naquele momento ela de vó, porque as pessoas poderiam ficar me encarnando. Isso é uma coisa que eu lembro bem, né? Então, com a minha cor de pele, o racismo ele é mais maquiado. Eu não vou dizer que é mais leve, porque racismo não é leve. Ele vem com outra maquiagem. Agora, a lesbofobia, com certeza, ela é mais forte desde sempre. Desde quando a gente se descobre lésbica. Porque a gente sabe que a gente é negra, mas quando a gente sabe que a gente é lésbica, a gente, em algum momento, e no meu caso, né, que sou uma mulher que vou fazer 65 anos, né, então, como foi isso lá atrás? Eu descobri que eu era lésbica com 13, 14 anos. Né? Quer dizer, descobri não, que eu tive certeza, que antes eu não sabia o que era. Né? Então, é mais pesado. Né? Eu descobri que eu tinha que viver na clandestinidade aos 14 anos de idade. E você acha que o fato de você ser uma lésbica negra, o fato de você ser negra, potencializa o preconceito com você sendo lésbica? Ou você acha que é a mesma coisa para uma lésbica que é branca? Não, não. Eu acho que potencializa sim, porque as pessoas elas têm dificuldade de entender como que uma pessoa lésbica pode ser, como uma pessoa negra, desculpe, pode ser lésbica. Né? Como que é esse binômio? Né? Afinal de contas, para a sociedade, né, nós mulheres negras somos vistas como símbolo de sexualidade aflorada, né? Aquela coisa que desejada pelos homens, né? Então, é complicado ver uma mulher negra lésbica. E dependendo também de como essa mulher ela performa a feminilidade ou não,
isso ainda é mais complicado ainda. Uma vez eu ouvi um comentário muito, muito pesado mesmo, de uma pessoa que, no caso, era um homem gay, e aí... Eu não estou conseguindo te ouvir. Melhorou agora? Tá conseguindo me ouvir agora? Oi? Vocês conseguem me ouvir? Tá normal, Agora pra sim. gente tá normal. Agora eu consegui. Tá. Eu ouvi um comentário uma vez, muito pesado, né, na rua, mas era com um homem gay, não era uma mulher, e aí tinha um outro cara que olhou e falou, não é possível, além de preto é viado. Mas isso é muito comum com a gente, né? Já é preta, ainda vai ser... Na época, né, eu lembro que a família falava, mas a gente já é preto e agora vai ter uma mulher macho, uma paraíba na família. Então, é muito pesado. É, pesado mesmo. Lamento muito por isso tudo que você já passou, Rô. Você quer compartilhar com a gente algum caso de lesbofobia que já aconteceu com você? Lesbofobia, racismos, nós temos vários casos. O maior caso que eu vivenciei de lesbofobia, e foi uma lesbofobia junto com assédio moral e sexual, foi quando eu era funcionária do Instituto Butantan, e eu trabalhava no setor do biotério, e o meu chefe naquela época, isso foi na década de 80, e o meu chefe naquela época soube, né, as pessoas viam que eu era lésbica, e começou a me assediar, que eu tinha que sair com ele, porque senão ele iria me denunciar, né? O instituto todo saberia que eu era lésbica, e eu lembro que ele saiu de férias e na época eu queria fazer um curso de serpentes, né? Que dentro do próprio instituto de ofidiologia. E aí ele fez o seguinte, ele deu férias a 5 pessoas, e para que eu fizesse o curso, eu tinha que dar conta do serviço dessas 5 pessoas. Eu lembro que eu entrava às 7 e saía às 4, eu comecei a chegar às 6, fazer as coisas, adiantar as coisas para poder fazer o curso que eu queria, né? E naquele momento eu sabia que era uma retaliação, mas eu não conseguia saber que era uma forma de assédio, né? E os assédios foram aumentando, até que eu pedi demissão. Se eu tivesse continuado no Butantan, eu já estaria aposentada, porque eu me aposentadoria aos 25 anos de trabalho, né? E aí foi muito ruim. Na época, o diretor do Butantan veio conversar comigo e falou, olha, a gente pede que você tenha calma, não vá embora, porque a gente precisa, porque eu trabalhava no setor de primatologia, né? Eu era a única técnica em agropecuária que trabalhava nesse setor, e ele falou, as coisas vão mudar, mas para mim estava muito pesado. E aí eu fui pedir minha demissão de um serviço público concursada. Eu tirei em segundo lugar no concurso, e não tirei em segundo lugar no concurso porque eu fui a segunda colocada. Foi porque a outra pessoa que foi classificada junto comigo era mais velha, né? Então, em concurso público é classificado pela idade ou por quem tem filho, né? E aí eu abri mão, né? Naquela época a gente não tinha espaços onde a gente pudesse denunciar, né? E questões de racismo, eu já tive com famílias de namoradas, né? E olha que não era namorada, a namorada não era branca, mas a família não sabia que não era branca, né? E que comentou, poxa vida, tudo bem que você quer andar com mulher, né? Mas arrumar uma macaca, né? Então, são essas questões, né? Tem um outro caso de racismo que aí eu coloco sempre, geralmente as minhas namoradas,
elas têm a pele mais com melanina mais acentuada do que a minha. E aí, quando a gente vai a um restaurante, o garçom se dirige a mim, né? Quando é para fazer o pedido, se dirige a mim. Na hora de pagar a conta, mesmo sendo a minha companheira que dá o cartão ou que pede a conta, aí ele vem e se dirige a mim. Então, várias vezes eu tenho que ficar, olha, tudo bem, ela é mais pretinha, tá? Mas, olha, quem deu o cartão para você foi ela, não fui eu. Então, você, por favor, dá a conta para ela, né? Você, por favor, cobra dela. E mesmo várias vezes, fazendo isso, na hora de trazer o cartão, de entregar, eles me entregam, né? Já aconteceu, por exemplo, de me entregarem o cartão, me entregarem a conta, eu falei, olha, não fui eu que paguei, que pedi a conta. Eu não tenho dinheiro para pagar. Como vocês estão com o racismo de vocês e não estão entregando a conta a quem pediu, a gente se sente no direito de levantar e ir embora. Não é nada disso, a senhora, né, tem sempre não é nada disso. Aí vem, fala com chama o gerente, então é uma coisa muito, muito desgastante. Eu lembro também que teve uma vez que eu dei um selinho, né, bem rápido em uma namorada num restaurante da Urca, e aí o garçom ficou por perto e olhou, né, e fez cara feia, eu fiquei olhando para ele, mas eu falei, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas vamos ver, né? Aí tinha um casal bem jovem, casal hétero, né, que começou a se beijar, e aí eu chamei o garçom e falei, olha, por favor, eu preciso que o senhor peça para aquele casal parar, porque eu estou aqui com a minha companheira, nós somos de família, e aquele casal está nos afetando. Não, mas eles estão se beijando. Eu falei, não, mas eu não sou obrigada, eu vim por um local público, e eu não sou obrigada a ver um casal heterossexual se beijando. Eles estão faltando com respeito comigo. Por favor, pode chamar o gerente? E isso eu já comecei a falar alto, né? E as pessoas me olhando, aí o gerente veio, eu falei, é porque aquele casal hétero está se beijando, eles estão faltando com respeito, nós somos uma família, eu e a minha companheira, a gente é uma família, por favor, né? Então ficou aquele clima, né? Assim, e eles não pediram para o casal parar, e eu falei, olha, a gente vai levantar e vai embora. É só inverter a situação que tudo fica muito evidente, né? Não sobra dúvidas. E de racismo, são várias questões, várias que a gente passa de racismo, mas tem uma que é muito emblemática. Eu estava no prédio onde a minha companheira mora, que é ali no Cores da Lapa, e estava ela e a ex-namorada dela, que também é negra, nós três no elevador. E aí entrou uma mulher branca, olhou para mim, deu boa tarde, bem direcionada, e olhou para elas e falou assim, vocês sabem alguém que passa roupa? Aí elas, não, a gente não sabe não. Eu entrei imediatamente e falei, por que a senhora conhece alguém? A senhora passa roupa? A senhora é passadeira? Ela falou, não. Eu falei, então, nós estamos procurando passadeiras e faxineiras. A senhora faz faxina? Ela, não, claro que não. Eu falei, então, se a senhora tiver alguma amiga pessoal que faça faxina ou que passe roupa, o nosso apartamento é o 1352. A senhora, por favor, a senhora nos comunique, tá? Mas tem que ser de confiança, por favor. Bem educativa. Porque fica uma questão muito cansativa, né? Porque isso é todo dia, toda hora, né? Fica. Imagino que fique. Rô, conta pra mim, como é que é a sua relação com a família, com a sua família? Então, eu sou a neta mais velha da família da minha mãe, né? Então, é uma família extremamente matriarcal, que a minha mãe que tomava a maior parte das decisões para a família. Então, você imagina, eu a neta mais velha e lésbica. Então, eu sempre ouvi a minha vida toda, o que eu fiz, meu Deus, que castigo foi esse? Né? E a família sabia,
né? Tinha uma ou duas primas que eu havia contado, mas era uma coisa assim, aceitavam, mas não respeitavam. E aí sempre tinha uma piadinha, alguma coisa, que era sempre muito pesado. Como eu comecei a participar de movimentos sociais, essas questões amenizaram. E eu lembro que quando eu fiz 40 anos, minha mãe falou alguma coisa do meu aniversário, ela falou, eu não vou não, né, porque no seu aniversário só vão pais de santo, gays, lésbicas e pais de santo, né? Eu falei, olha, gays e lésbicas eu tenho certeza que vão, pais de santo eu não tenho muita certeza não, mas foram convidados. E teve também um episódio que uma ex-namorada minha, que eu não falava com essa ex-namorada, e aí ela falava com a minha mãe, e um dia eu estava na casa da minha mãe, e toca a campainha e apareceu essa menina que foi visitar minha mãe. E aí eu falei para minha mãe, olha, nosso pacto está quebrado, porque ela dizia que eu podia ser lésbica, de qualquer, tudo bem, né, que já era uma praga mesmo, mas que eu não desse entrevista para o Jornal O Dia, nem para a Rede Globo. E aí, então, como ela quebrou o pacto recebendo essa pessoa que ela sabia que me fez muito mal, eu saí da casa dela, que por acaso é essa casa que eu moro hoje, na esquina tinha um orelhão, e eu liguei para o Fantástico, porque eu tinha sido convidada naquela semana para dar uma entrevista. Tá correndo por quê? Né? Isso foi em 1997. Esse dinheiro aqui lindo, você não? E aí, a partir daí, ela começou a mudar de aceitação para respeito. E, inclusive, em algumas situações, eu lembro que um tio fez uma fala homofóbica em relação ao filho de um amigo, de uma amiga em comum deles, e aí a menina respondeu ao meu tio, né, e depois a minha mãe falou, olha, eu tenho muito orgulho da minha filha ser lésbica. Ela não falou lésbica, ela falou homossexual, né, porque ela tem ajudado a bastante pessoas. E a partir dali, eu comecei a ver que havia uma mudança da aceitação para o respeito. Se você me perguntar se toda a minha família me respeita, eu acredito que não. Que eles aceitam, porque eles não conseguem diferenciar o que é aceitação e o que é respeito. Né? Então, eu vejo algumas falas de alguns preconceitos, mas quando eu falo, eu estou aqui, não, mas você é diferente. Né? Então, ainda vai custar muito para que se tenha um respeito, mas isso existe. Mas todo mundo convive muito bem com as minhas namoradas. Numa dessas festas de família, aí minha mãe apresentou uma ex-namorada, essa daqui é minha nora, aí a amiga dela falou, Célia, eu não sabia que você tinha um filho. Ela falou, abafo caso, né? E aí a gente conviveu bem, inclusive quando ela faleceu na casa onde eu morava com a minha companheira, que foi na época de Natal, ela tinha ido até lá, e aí ela faleceu lá. Então, eu vejo que, pelo menos, em alguma parte do meu núcleo familiar, de origem, tem respeito. Né? Meu sobrinho começou a falar para várias pessoas que tinha uma tia lésbica, e me apresentou várias jovens lésbicas da cidade dele, que inclusive a gente está se organizando para fazer uma oficina com essas meninas, porque é na Grande Porto Alegre. Então, tem respeito. Eu posso dizer que mesmo com a aceitação de algumas pessoas, mas a parte da minha família que me interessa, que me importa, me respeita. Que bom que você chegou nesse lugar, e tem muita gente, né? A gente sabe disso. Assim, na vida a gente esbarra com muita gente que fala que não precisa ficar dizendo que é lésbica, não precisa ficar dizendo que é gay, é só viver. Gente, é impossível. Né? É impossível só viver sem falar da nossa sexualidade, porque o tempo inteiro a nossa sexualidade tentam abafar. Se a gente tem uma amiga, uma namorada, apresentam como amiga. Né? Sim, isso é um agravante nas nossas famílias.
Porque se eu tivesse convivendo com um homem, não importa se esse homem era violento, se esse homem não trabalha, se esse homem é mau caráter, ele vai ser apresentado como o marido da Rosângela. Se ele tiver filhos, são os enteados da Rosângela. Agora, quando a Rosângela tem uma companheira, essa companheira vai ser sempre a amiga, e se ela tem filhos e tem netos, vão ser sempre os filhos e os netos da amiga da Rosângela. Bem por aí. E Rô, você tem uma relação, você tem uma companheira, ou você está solteira? Tem uma companheira. Como é que é a relação com a família da sua companheira? Olha, a família dela tem uma aceitação a ela e às relações dela, porque a família dela é uma família evangélica, e não é evangélica dos evangélicos legais, né? Eles são ligados à Igreja Universal, né? Então, tem essa questão da religião incutida. Todo mundo sabe que a gente é namorada, eles me tratam muito bem, mas a partir do momento que eles olham, se a gente fala amor, ou tem algum manifesto de olhar carinhoso, alguma coisa, já se olham, né? E ela é a única também da família que é de candomblé. Então, eles ainda têm a questão da intolerância religiosa. E aí vem racismo não, porque eles são negros, embora muitos episódios de racismo eles não reconheçam como episódios de racismo que eles vivem, né? Mas a questão da intolerância religiosa é bem frequente. Eu já tive com um irmão dela que é pastor, por eu estar de branco, ele veio fazer uma piadinha, e tinha mais uma irmã ou duas por perto, e aí eu falei, olha, você sabe que você vai ser obrigado a me ver muito tempo circulando por essa casa. Então, você vai me ver toda sexta-feira e toda segunda-feira de branco, e todo mês de agosto. Então, se acostuma, né? Da mesma forma que, em alguns momentos, eu vou te ver, né, com um terno, com a Bíblia como desodorante, mas, assim, só para você se acostumar, porque às segundas, às sextas e o mês de agosto você vai ter que me ver de branco. Então, também não se falou mais nada, né? Eu acho que tem alguns momentos que fica muito cansativo, né? Porque a gente tem que... Não é todo momento que a gente está com escudo, não é todo momento que a gente está com foda-se ligado. Tem alguns momentos que a gente fica muito triste, porque tanto o racismo, como a lesbofobia, como a intolerância religiosa, eles entristecem a gente, eles adoecem a gente, eles matam a gente. Né? Então, isso é muito cansativo. E a gente tem visto que o direito de ser LGBTI-fóbico tem aumentado através dos nossos governantes. As pessoas não têm vergonha hoje de dizer que não gostam de sapatão, que não gostam de viado. Elas não têm vergonha, elas mostram a cara dizendo. Diferente das questões raciais, que embora o racismo ainda exista, mas algumas pessoas têm noção de que elas podem ter algum processo, né? Mas as questões relacionadas às orientações sexuais têm sido maiores. Esse governo permitiu que isso acontecesse. De fato, legitimou, e não é só achismo, né? As estatísticas dizem isso. O Brasil, por muitos anos, é o país que mais mata por LGBTI-fobia, e os crimes motivados por intolerância aumentaram demais, dispararam. Agora, na pandemia, então, a gente sabe, a Rô tem uma organização, né, que é o Grupo de Mulheres Filipa de Souza, e atende muitas mulheres em situação de vulnerabilidade social.
E a minha organização, que é a Lesbiteria, é parceira da Filipa de Souza, e a gente tem, né, Rô, tentado atender o maior número possível de mulheres, e os casos... Nessa pandemia, a gente juntas montou 4 casas, né, para lésbicas em situação de violência, né? Através de vocês, a gente conseguiu mobiliário, conseguiu cesta básica, né? Inclusive, essa semana a gente recebeu uma doação de um guarda-roupa, mas ninguém precisou e aí a pessoa conseguiu vender tudo isso, né? Mas é uma parceria que é muito importante, porque na pandemia nós tivemos mulheres que, por questões de violência doméstica, tiveram que sair de casa, né? Não tinham para onde ir, não tinham o que comer, muitas delas tiveram que voltar para a casa dos pais, e numa situação assim de extrema humilhação, né? Então, essa pandemia nos mostrou coisas muito ruins, além da questão da saúde física, mas da saúde mental também. Aproveitando esse assunto, Rô, fala pra gente quem foi Filipa de Souza. Então, Filipa de Souza foi uma lésbica, não era negra, né, uma lésbica portuguesa, que foi denunciada pela Santa Inquisição em 1592. Ela foi denunciada, existem 2 versões para a história de Filipa de Souza. Uma que ela foi denunciada porque ela confessou que não usava brinquedos sexuais, como Maria do Veludo e outras, né? E a outra versão é que ela foi condenada porque ela confessou que usava brinquedos sexuais. A gente acolheu a primeira versão, né, que foi a que nós tivemos conhecimento primeiro. E ela, como no Brasil a gente não tem conhecimento de mártir por conta da Inquisição, né, então a gente não sabe como ela morreu, mas a gente sabe que ela não podia mais assistir missa sentada, ela tinha que andar ali pela Praça da Sé em Salvador, por algumas partes do Pelourinho, né, com roupão branca, descalça, com uma vela na mão, né, e essa é a história que a gente tem de Filipa de Souza. E o grupo foi batizado com esse nome porque, no momento da nossa fundação, que foi em 2001, nós optamos por homenagear o primeiro caso de lesbofobia conhecido no Brasil. Rô, você sente racismo dentro do movimento LGBT? Com certeza. Tanto esse racismo existe que foram criados grupos de LGBTs negros. O primeiro foi criado a Rede Afro-LGBT, depois a Rede Nacional de Lésbicas Negras, que se extinguiu e veio Candaces, mas o primeiro grupo de lésbicas negras foi aqui no Rio de Janeiro, que foi o coletivo de lésbicas do Rio de Janeiro, Colerge, que foi o responsável pelo primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu em 1996. Filipa de Souza, ele foi criado com a sua maior parte de lésbicas negras, e tínhamos lésbicas não brancas, que com o decorrer do processo essas lésbicas se afastaram, e a partir de 2003 a gente se constituiu como um grupo de lésbicas negras. Tá. E como você acha que o racismo e a lesbofobia afetam a saúde mental das mulheres lésbicas negras? Quando a gente tem a nossa autoestima colocada em xeque, né? Quando a gente se acha feia, né? Para ser negra, hoje a gente já vê as meninas negras como princesas, a gente já traz para os nossos filhos, sobrinhos, nomes iorubais, mas a gente sempre foi colocada, nós não tivemos direito ao nosso nome. Né? Eu sou Rosângela Fernandes de Castro. O Fernandes, com certeza, veio dos senhores da família da minha mãe,
e o Castro dos senhores da família do meu pai. Então a gente não teve direito ao nosso nome. A gente tem o nome que era um dos nossos donos, né? E um dos grandes processos que o racismo faz a gente, principalmente mulheres negras, sofrerem a questão do cabelo. Desde muito cedo, a gente era obrigada a esticar o cabelo. A gente tinha que seguir um padrão branco de ser. Não entendi. É o caso que eu botei agora como resolvido? E porque eu não consigo sair da tela? Não só a saúde mental, como saúde física. Nós temos relatos de pessoas que ficaram com queimaduras no couro cabeludo por conta de... Isso na década de 60, 70, de uma pasta de alisamento que chamava pasta milha, que era de soda cáustica, né? Enê, que era uma mistura que se passava no cabelo quente e as pessoas acabavam queimando o couro cabeludo, pente quente, ferro quente. A gente usava instrumentos e a gente usa um instrumento que marca gado, né? Hoje, quando as pessoas fazem escova, fazem babyliss, a modernização dos nossos instrumentos de tortura, né? Então, você tinha alguns instrumentos desses na sua casa, não tinha? Tenho. Se eles estiverem acessíveis, você pode mostrar pra gente, mas se estiver difícil, não precisa pegar. Vai pegar, a Michelle vai pegar. A Michelle tá aqui junto, dando aquela força de sempre. Michelle Seixas? Sim. Ah, fala pra ela aparecer. Adoro Michelle também, gente. É outra mulher incrível que a gente até pode dar um momento para ela se apresentar também. Olá, tudo bem? Michelle, se apresenta pra gente rapidinho. Tá pedindo para você se apresentar. Fala do seu trabalho, quem você é. Michelle faz um trabalho super importante também. Espera aí, rapidinho. Tá. Oi, Karina. Oi, Mi, tudo bom? Que bom que você tá aí, não sabia que você estava por aí. Se apresenta pra gente. Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Michelle Seixas, sou assistente social, mestrando em saúde pública pela Fiocruz, pela Escola Nacional de Saúde Pública. Sou coordenadora nacional, política nacional da Articulação Brasileira de Lésbicas e diretora executiva do Grupo de Mulheres Filipa de Souza. E sou mais de um monte de outras coisas que a gente acaba, né, indo, fazendo, e, obviamente, sou lésbica, sapatona e moradora do Complexo do Alemão. Legal. Gente, eu vou fazer uma coisa em público, que eu já tive uma conversa com a Michelle. Uma vez eu fiz um evento com apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, no Aterro do Flamengo. A gente fechou ali o Teatro Carlos Werneck para fazer uma celebração ao Dia do Orgulho e da Visibilidade Lésbica, aos dias, né? Porque são 2 dias comemorados em agosto. E aí a Michelle estava liderando a passeata na Praia do Flamengo, muito corajosa, eu quero dizer isso, porque a quantidade de gente que tinha em volta, xingando, dizendo que ia fazer isso e aquilo com a gente era absurda. Em algum momento, a Michelle puxou um canto, que era um funk, aí eu virei para ela e falei, na minha cabeça não tinha nada demais, tá, gente? Falei, cara, eu acho que não é a melhor abordagem. E ela me deu uma aula. Ela me deu uma aula assim, com elegância. Ela não desceu do salto. E aí eu aprendi uma lição muito importante com a Michelle. Michelle, fala sobre isso pra gente. Porque eu aprendi, era uma coisa que de fato eu não sabia no dia do meu acesso, da minha vivência. E você trouxe essa visão para mim, eu acho importante a gente passar para outras pessoas também. Aquele dia foi muito legal, porque a atividade foi maravilhosa, né? E, de fato, não era um ambiente amigável, né? E aí eu puxei naquele megafone, né? Um funk que a gente costuma cantar dentro do movimento social. E aí a Karina achou que não fosse legal. E aí eu expliquei para ela que o funk, ele se ressignifica, né? O que para algumas pessoas pode ser ofensivo, pode ser até ofensivo para a gente, que é sapatona, que é mulher, não é, porque funk é cultura, é patrimônio imaterial, né? E aí eu expliquei para ela de primeira estava na correria, eu acho que ela não entendeu, mas depois ela parou para
para refletir, que no mesmo dia a gente conversou sobre isso de novo. E foi assim um evento muito legal. Acho que abalou as estruturas da sociedade rica, né, do Rio de Janeiro, porque foi um evento ali no Aterro, Zona Sul Carioca. Eu acho que abalou. Éramos em muitas mulheres negras, mais do que o normal, né, para aquele ambiente. E eu acho que os gritos de guerra e as músicas que cantamos abalou de alguma maneira. Eu acho que a gente fez o nosso trabalho e, assim, agradeço a Karina toda a parceria, porque ela também foi uma pessoa que ela quis ouvir, quis aprender. Ela fez a crítica, mas, ao mesmo tempo, ela quis saber por que daquilo ali. E eu expliquei para ela numa boa, né? Nunca que eu ia ser grosseira com a Karina, mas a Karina é uma pessoa que ela é essa pessoa. Ela é parceira, ela gosta de aprender, gosta de ouvir. E é isso. Se todos, né, fizessem esse papel, eu acho que a luta contra a lesbofobia, a luta racial seria mais leve, né? Com pessoas parceiras. Mas foi muito legal aquele evento, Karina. Foi muito tempo. Pena que a gente está nessa pandemia, né? Pena. Mas aí a gente vai fazendo isso. Faz um encontro virtual aqui, outro ali. Vamos trocando dessa forma. Obrigada por essa participação surpresa. Bônus. Vou passar para a Rô. Eu vou só corrigir. Eu falei que você não desceu do salto, mas na verdade você não desceu do caminhão. Tá bom. Então, Karina, vamos aos nossos instrumentos de tortura. Deixa eu só atualizar aqui. A gente tem só mais 15 minutos. A gente precisa terminar pontualmente às 17, porque a Rô tem um compromisso muito importante, pessoal. Vamos tentar deixar só uns 10 minutinhos aberto ao público para eles fazerem perguntas, mas aí a gente tem 5 minutos para falar ainda. Então, isso daqui é um pente de ferro. Ele é colocado no fogo. Quando ele está em brasa, aí você vai e passa no cabelo e o cabelo estica. Isso daqui é chapinha, é o que hoje é a prancha. Ela também é colocada no fogo, é tudo de ferro fundido. Quando está em brasa, vem, bota no cabelo e puxa. E esse daqui é a tesoura de Marcel. Era que você esticava com pente, puxava com a chapinha, depois você vinha com essa tesoura, em brasa, enrolava o cabelo e fazia os cachos, que é o precursor do Babyliss. Né? E claro que as pessoas ficavam com a cabeça queimada, a ponta de orelha queimada, tudo isso, né? Então, esse é um dos processos de embranquecimento que nós, mulheres negras, passamos desde sempre, para acompanhar o padrão branco de se viver. Como é que você avalia o acesso à saúde para mulheres lésbicas, né? Até mesmo, não só saúde mental, mas também saúde sexual, que é uma grande questão. Olha, o acesso à saúde para as mulheres já é complicado, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, embora a gente tenha o melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS, mas a gente tem visto que nos últimos anos está tendo um sucateamento e a qualidade do serviço tem caído. Para nós lésbicas, e principalmente para as lésbicas negras, na questão de direitos sexuais e reprodutivos, isso é muito ruim, né? Eles negam o tempo todo a nossa existência. E a primeira negativa é quando a gente vai a um consultório ginecológico. A consulta ginecológica já é uma consulta invasiva, né? A gente tem o nosso corpo invadido, né? E das partes que muitas das mulheres nem os seus maridos nunca viram porque transam no escuro. Tem mulheres que nunca olharam a xereca, né? Não sabem, nunca pegaram o espelho. Agora imagina essa mulher sendo lésbica, que nunca, muitas de nós não se relacionam sexualmente com penetração, se relacionam sexualmente, mas se mantém ainda virgem de ímen, né?
e acabam tendo, nós temos relatos, inclusive relatos de ativistas, e esse relato de ativista que nós tivemos é de uma ativista negra, que ela teve o ímen rompido. E ela só descobriu que ela teve o ímen rompido na consulta numa oficina nossa. Que a gente estava falando sobre a temática e ela falou que o cara machucou, que sangrou, e aí que, né, em algum momento, depois que a oficina acabou, a gente conversou com ela, essa coisa toda, e que ela ficou sabendo que ela teve um rompimento de ímen. Inclusive, em algumas cirurgias, nós temos, na década de 90, Filipa de Souza, quando nós ainda éramos núcleo, Filipa de Souza, dentro do Grupo Arco-Íris, nós fizemos o primeiro material da América Latina, não, da América do Sul, sobre sexo mais seguro entre mulheres, e é um material gráfico, e que nós mostramos, num desses materiais, a marca da cirurgia de uma lésbica negra que fez uma esterectomia. Um corte que poderia ter sido de 3, 4 centímetros foi do umbigo até bem em cima da vulva, né? E ela disse que em alguns momentos da cirurgia ela acordou. Quer dizer, o acesso à anestesia, inclusive, é menor. Quando a gente vai para uma consulta ginecológica e que eles fazem todas aquelas perguntas que eles fazem para as mulheres héteras e que têm as nossas negativas, eles não têm a sensibilidade de perguntar para a gente se a gente tem algum outro tipo de relação. E essa relação não necessariamente pode ser com uma mulher, porque tem mulheres heterossexuais que não se relacionam com homens. Elas se masturbam com brinquedos sexuais, e o profissional não tem que fazer juízo de valor. Ele tem que dizer o seguinte: se você se relaciona com uma cenoura, com um pepino, com um taco de jaca, um berinjela, o que você quiser, já que seu corpo lhe pertence, né? Então, ele tem que orientar: olha, use preservativo, por questão de que esse instrumento pode não estar bem lavado, higienizado, essa coisa toda, mas eles não se preocupam com isso. Para eles, masturbação não é uma prática sexual que tenha relevância na questão de direitos sexuais e reprodutivos. Muitas das vezes, quando a gente diz que é lésbica numa consulta, eles ignoram. Inclusive, tem alguns pseudo-pesquisadores que dizem que algumas DSTs de contato têm mais prevalência em lésbicas. Não tem mais prevalência em lésbicas. Nós, lésbicas, podemos ter mais, porque a gente não tem o tratamento adequado. Porque muitos desses profissionais, quando eles receitam a medicação, eles receitam só para a gente. Eles não receitam para a nossa companheira. Diferente das relações heterossexuais, que eles receitam para as mulheres e pedem para que os maridos tomem, e que muitas dessas mulheres chegam em casa, ficam com vergonha de falar para o marido que ele tem que tomar o medicamento, mesmo ela sabendo que foi através deles que elas se infectaram. Mas esses profissionais não têm esse cuidado, né? E isso vai abalando a questão também da nossa saúde mental, a questão do uso e abuso de álcool, a questão do uso e do abuso do tabaco na nossa comunidade. A gente não pode dizer que não existe, não dá mais para falar que não é um agravo, porque é um agravo, né? Outras drogas nem tanto, mas a gente sabe que na nossa comunidade tem um agravo em alguns momentos, do abuso de álcool, né? E fora toda a rejeição, porque muitas de nós é convidada a sair de casa muito cedo, né? Então, como está a saúde mental dessa mulher? Como está a saúde mental dessa mulher que chega no trabalho e ela tem que ficar dentro, se ela não performa feminilidade, a mesa dela fica num lugar mais recuado, né? Porque, afinal de contas, como é que é isso, ter um sapatão exposto, né? Muitas das vezes, muitas de nós acaba não usando o banheiro na hora que todas as outras colegas usam.
Muitas de nós que têm trabalho pesado, que precisam tomar banho, ou elas se atrasam para tomar banho antes ou depois, ou não tomam banho no trabalho por conta disso. Então, a gente acaba ficando com a nossa saúde mental muito abalada por conta da lesbofobia diária, né? Porque sair de casa, para a gente, já é um risco. Qualquer homem que se sinta no direito de querer invadir o nosso corpo, ele não quer saber, ele vai fazer o que ele acha que vai fazer. Estupro corretivo ainda acaba acontecendo. A gente tem relatos, mas a gente quase não tem denúncia. Porque se uma mulher hétera, quando ela passa por um caso de estupro, já é difícil dela fazer esse relato. Imagina uma mulher que passou por um estupro porque o seu estuprador resolveu ensiná-la a gostar de homem. Então, a gente precisa estar na construção de políticas públicas para que tenha atendimento a vítimas de estupro, a vítimas de estupro corretivo, que elas tenham um olhar diferenciado para essa questão, né? E isso que a gente não está falando das lésbicas que estão em situação de cárcere, a gente não está falando das lésbicas que estão em asilo, e muitas delas têm que vestir aquele vestidinho azul. Elas nunca vestiram vestido, saia a vida toda, e quando elas vão para asilo, elas têm que entrar dentro daquele padrão da instituição, e já praticamente no final da vida elas têm que se violentarem, né? A gente não está falando das lésbicas em situação de rua, a gente não está falando nas lésbicas usuárias de droga e que já estão em situação de rua, a gente não está falando nas lésbicas prostitutas, a gente não está falando nas lésbicas com deficiência. E agora, uma grande demanda que nós estamos tendo são as lésbicas refugiadas. E muitas dessas lésbicas estão refugiadas por conta da sua orientação sexual. Então, é preciso que a sociedade olhe para a nossa comunidade com um olhar amplo, né? Esse olhar ele tem que ser voltado e também um olhar solidário, porque por muitos e muitos anos a gente fica sempre muito solitária, né, em várias questões. Então é preciso que a sociedade tenha um olhar diferenciado e solidário para a comunidade LGBT. Com certeza, né? E eu posso incluir nisso também a questão do acesso ao mercado de trabalho, acesso aos estudos. A evasão escolar, ela é muito maior entre lésbicas do que entre gays. Sim. Se você for olhar lésbicas da minha idade, lésbicas assumidas da minha idade e gays assumidos da minha idade, os gays têm um nível de escolaridade maior do que as lésbicas. Ou, pelo menos, eles conseguiram chegar ao ensino superior antes de muitas de nós. Eu acho que muito disso, né, Rô, tem relação também com o machismo. Sim, sim. E ainda dentro da comunidade LGBT, independente do gay, ser uma das letrinhas da sigla, o gay ainda é um homem, e o homem ainda reproduz machismo. E ainda que ele seja gay e sofra por ser gay, ele ainda tem privilégios por ser homem. Então são vários e vários recortes. Com certeza. Tá. Bom, temos aqui alguns minutinhos 3 finais. minutos. Pergunta, tem alguma pergunta importante? Tem, Nath? Recebeu alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Hoje todo mundo está aqui, quem quiser perguntar é só desligar o microfone. Oi, tudo bom? Eu tenho uma, não sei se é bobo que eu posso perguntar, mas pela curiosidade mesmo, aproveitando a questão sobre a idade, você sentiu que mudou alguma coisa do tratamento para lésbicas desde, sei lá,
na sua adolescência até os dias de hoje? Problema com como o governo fica? Como o Brasil evoluiu junto? Olha, em alguns momentos nós tivemos grandes avanços, né? A questão de sair as homossexualidades de doença. Nós tivemos o Brasil sem homofobia, nós temos em vários estados conselhos LGBTs, programas de enfrentamento à LGBTfobia. Né? Em alguns estados nós temos casa de apoio, de passagem à comunidade LGBT, através de uma lésbica, inclusive daqui do Rio de Janeiro, que é Virgínia Figueiredo, levou na década de 90 para a Central de Movimentos Populares a necessidade de moradia popular dos programas governamentais para a comunidade LGBT. Então, hoje, se vocês conhecerem algum casal que tem a Casa Minha Vida, isso tudo foi uma batalha do movimento de lésbicas e também da Virgínia tomando a frente nessa luta. Nós tivemos muitos avanços, mas a homofobia, a LGBTfobia, todas as fobias das nossas letras, elas continuam aumentando, nós continuamos morrendo. Nós não temos uma política para a população idosa. A gente tem dificuldade de fazer parte do Conselho de Idosos, tanto do estadual, como do nacional, como do municipal. Eles não querem que a gente esteja nesse espaço. A divulgação das inscrições, sempre a nossa comunidade acaba não sabendo, quando sabe já é no final, quando eles fazem a divulgação já faltam 1, 2 dias e até você juntar toda a documentação. Então isso é LGBTfobia. Em alguns espaços não querem. Então muitas coisas nós progredimos, mas em outras coisas a gente caminha em passos lentos. Rô, quem quiser conhecer mais sobre o Grupo de Mulheres Filipa de Souza, faz como? Procura vocês de que forma, onde? Olha, pode ser através do e-mail gmfilipadesouza, o Souza é com S, @gmail.com. E nas redes sociais a gente tem uma página no Facebook, que é Grupo de Mulheres Filipa de Souza, e a gente está construindo outras mídias de acesso. A gente está reformulando algumas questões da instituição para os 20 anos da instituição, então daqui a pouco a gente vai ter coisa nova. Aí já vai poder também ter mais acesso ao grupo. Excelente. Rô, te agradeço muito por ter topado participar desse papo. Nós duas sabemos, que suas semanas não têm sido fáceis por questão de Covid e familiares com essa doença, Acho que não tem sido fácil. Eu estou indo para uma missa de 7º dia agora. Então, eu te agradeço muito pela participação. Semana que vem, sexta-feira, às 4h, às 16 horas, a gente vai receber a Ione. Ione é uma lésbica idosa. Então, ela vai falar muito bem dessa questão das lésbicas depois dos 60, que é um universo à parte. Então, eu agradeço muito por vocês que estiveram aqui hoje. A gente se encontra semana que vem. Quem quiser falar comigo, pode me procurar lá na Lesbiteria, no Instagram, no Facebook, Twitter e também no site lesbiteria.com. É isso. Obrigada. Gente, obrigado. E até a próxima. Até semana que vem. Obrigada, Rô. Tchau, gente. Obrigada a vocês duas.